Olá, você que acompanha o site Notícias Agrícolas. Estamos de volta com mais um episódio do Grão a Barra Podcast. Esse que é o podcast voltado aí para os setores de cacau e chocolates artesanais, principalmente esses chocolates aí que estão nas modalidades Street to Bar e Bean to Bar. Antes da gente começar a conversa de hoje, eu quero sempre lembrar vocês seguirem as nossas redes sociais. Estamos no Twitter, no Facebook, no Instagram. E você que assiste esse episódio pelo YouTube, lembra sempre de deixar o like, ativar o sininho, se inscrever no canal, para que cada vez mais pessoas, né, recebam os nossos conteúdos. É muito importante ter a sua participação aqui no YouTube, para que cada vez mais produtores rurais, produtores de cacau, sejam os mais bem informados do Brasil, recebendo aqui nosso podcast semanal e além das outras entrevistas que a gente faz aqui no site Notícias Agrícolas. Na conversa de hoje, eu vou conversar com o Bruno Lazevicius, lá da Casa Lazevicius. Ele vai contar um pouquinho da história, né, da Casa Lazevicius e um pouquinho sobre a Associação Bientubar, além de outros assuntos. Bruno, seja bem-vindo ao Do Grão a Barra Podcast. Bom, bem-vindo. Fico feliz em ter sido convidado para participar, para poder falar da empresa, para poder falar da associação. Sempre é importante ter espaço para divulgar o trabalho que a gente está fazendo. Bruno, conta um pouquinho da sua história para a gente, um pouquinho da Casa Lazevicius. Bom, a gente começou a trabalhar no segmento Bean2Bar em 2015, né? Eu já desde 2012 trabalho com chocolate. Eu trabalhava com fundição de chocolate. A gente compra chocolate pronto, né? E faz bombons, enfim. Eu tive contato, né, nesse período com o chocolate de origem, né? Algumas empresas estavam trazendo chocolates de algumas origens, como África, como América do Sul, tipo Colômbia, Equador. Aí eu despertei, né? E comecei a achar que valia a pena trabalhar só com chocolate, não colocar ele dentro de um doce, né? Aí comecei a fazer barras apenas, e foi daí um passo para mim chegar no Bean2Bar, né? A gente meio que foi na sintonia, né, com o que estava acontecendo no mercado americano, né? Nesse tempo também, por volta de 2015, eu vi que fazer chocolate era muito complicado. Eu trabalhava sozinho antes, né? Aí me associei com a minha irmã, né, que também trabalhava já de alguma forma com chocolate. A gente teve acesso, né, a esse universo Bean2Bar, e aí começamos, né, a trabalhar com o chocolate do cacau à barra, né? Foi por volta de mais ou menos 2015. E Bruno, de acordo com a sua experiência, só gostaria de saber qual que é a principal diferença, né? Já que você teve contato com chocolate, né, importado, com esse chocolate que já vem da indústria, para um chocolate que é tree to bar ou bean to bar. Tecnicamente falando, qual que é a principal diferença entre esses dois tipos de chocolate? Bom, como eu falei, eu tive contato com um material muito interessante, né? Algumas empresas estavam trazendo, né, assim, os melhores, não digo que sejam os melhores que chegavam, mas estava entre os melhores cacaus do mundo, né? Então a gente tinha produtos assim de extrema qualidade. Só que quando eu comecei, né, em 2015, a gente tinha uma certa dificuldade ainda, né, em conseguir o cacau aqui no Brasil, né? Então eu demorei quase uns 6 meses para conseguir o primeiro cacau para fazer o meu chocolate. Eu fui para os Estados Unidos, comprei a máquina, né? E, bom, logo de cara eu tive uma experiência muito feliz, né? Eu encontrei um bom fornecedor, assim, no acaso, né? Eu estava fazendo uma entrega numa empresa que eu fornecia chocolate, encontrei uma pessoa que estava vendendo cacau, aí eu descobri que essa pessoa era um produtor de cacau, né? E, enfim, meu primeiro cacau foi muito bom, eu fiquei muito animado com a experiência, né? Logo de cara, né, comparando com o material que eu trabalhava, eu achei, assim, muito superior, né? Eu tive muita sorte, né? De conseguir encontrar um cacau tão bom. Depois, infelizmente, as minhas próximas experiências não foram tão boas, né? Eu tive muita sorte nessa primeira vez, mas é assim, como eu tinha tido essa boa referência, eu falei, não,
é diferente, né, o chocolate que você faz a partir, né, de um cacau bom, né? Aí tive a oportunidade de comparar, né, com outros que eu já trabalhava, né? E aí, num período de mais ou menos 1 ano e pouco, 2 anos, eu já tinha virado a questão com relação à qualidade do chocolate. Eu tive acesso a produtores aqui do Brasil de cacau que me forneciam coisas muito interessantes. Aí eu consegui realmente fazer a comparação entre o chocolate industrializado, né, que você compra, e o chocolate que você faz do zero a partir da origem, né? Então, assim, basicamente o que eu posso dizer é que quando você tem acesso ao produtor, você consegue ter acesso aos melhores lotes que esse produtor pode te fornecer. Porque o cacau é muito parecido com café, com outras culturas, né? Nem toda a produção tem a mesma qualidade. Por mais que você se esforce, por mais que o produtor tenha uma metodologia, é muito engraçado, né? Você vai ter uma pequena parte com uma qualidade muito grande, aí você vai ter uma outra parte um pouquinho maior com uma qualidade boa e vai decaindo até chegar no cacau book, né? Então hoje a gente pode falar, né, que a gente tem pelo menos umas 4 categorias de cacau no mercado, né? E geralmente o cacau que uma empresa trabalha, né, se é uma empresa grande que faz chocolate para revender, ela não consegue ter acesso à melhor qualidade de cacau, que é muito pequena, né? Então, aí eu comecei a perceber isso, né? Eu falei, não, tem alguma coisa assim, porque a empresa as empresas grandes têm máquinas muito boas, tal, só que eles, pela quantidade, pelo volume que eles fazem, eles não conseguem pegar o melhor cacau. E aí, com a experiência, né, com o tempo que a gente foi conseguindo ter acesso a produtores, a lotes diferentes, né, a gente foi percebendo isso, que a grande diferença é a escala, o volume, né? E então, assim, para você ter uma qualidade muito boa, às vezes você precisa fazer um processo de seleção muito rigoroso, né? Às vezes, dentro do que um produtor oferece, tem uma diferença muito grande entre os lotes, né? Então, a gente percebe que, tendo acesso direto ao produtor, eu consigo o melhor lote. E quando o cacau é muito bom, você não precisa pôr nenhum aditivo, você não precisa fazer nada que compense algum defeito, já que a indústria tem que fazer, porque como eles trabalham com toneladas, né, de cacau, muitas vezes eles não trabalham, muitas vezes não, acho que em geral não se trabalha com um produtor só, eles precisam consolidar. Então, imagina uma máquina que processe 1 tonelada por dia, né? Às vezes tem produtora que não tem essa produção por ano, né? Então, geralmente o cacau das grandes empresas ele é consolidado, né? Então, aí você perde primeiro essa questão da qualidade e da identidade, né? Porque quando você trabalha com o mesmo lugar, não que vá ser sempre igual, mas existe uma identidade. Então, a gente trabalha às vezes com produtores que a gente já está há 5 anos, né, 6 anos, né, a gente está indo para o 6º ano de trabalho com cacau, a gente percebe que, embora haja diferença, existe uma identidade. E a questão mais séria mesmo é essa questão da seleção, né? Então, aí que eu comecei a perceber. Só que isso demorou um tempo, né, para mim entender por que o cacau, o chocolate, né, que a gente faz Bintubar é melhor. É por causa disso, né? A gente consegue escolher melhor, a gente consegue ter um controle maior, da mesma forma que o produtor, né, quando ele é menor, ele consegue acompanhar melhor, ele consegue, enfim, colher as frutas no ponto certo, enfim, ter todo o controle e tudo isso documentado, né? E aí você consegue ter acesso a esse produto. Então, a grande diferença que eu vejo, né, entre a grande indústria, né, e a pequena indústria é justamente isso, né? É a possibilidade que a gente tem de escolher a melhor matéria-prima, né? É bom você falar nessa questão, né, porque a grande indústria, além de não pegar de um mesmo produtor, às vezes não pega nem do mesmo país, né. O Brasil, né, as indústrias brasileiras, como não tem autossuficiência, inclusive, acaba importando muito material de outros países, que aí são outras qualidades, enfim, que acho que não tem nem comparação. E é bom você falar também nessa questão da identidade, porque isso é uma coisa que eu notei, né? Quando uma marca ou uma empresa utiliza o sobrenome ali como parte do material de marketing, como identidade da empresa,
que é o caso aí da Casa Las Revistas, como é que eu interpreto isso, né? Que ali, além de ter uma identidade, tem uma assinatura. E eu percebi ali nas minhas pesquisas que a assinatura da Casa Las Revistas é sempre expor alguma brasilidade ali dentro dos produtos que vocês elaboram, né? Inclusive, vocês chegaram a usar formigas e sá em um dos chocolates, né? Que é tão específico de uma região brasileira, na região amazônica, onde fazem, né? Alimentos com essas formigas, né? Fazem aquela farofa, tudo mais. Uh, mas além disso, né? O que você diria que é a assinatura Casa Las Revistas? Bom, então sempre foi uma questão da gente, né, mesmo no começo, né, com toda a dificuldade que a gente tinha no mercado, né, eu sempre acreditei muito, né, no cacau, e não sei porque eu sonhava com um chocolate, com uma qualidade, né, que eu queria fazer, né, e no começo, assim, eu não tinha nem tido muito contato com chocolate, a gente, aos poucos que vai conhecendo, você vai experimentando chocolate de outros países, de outras origens, né, porque no Brasil a gente tem um problema, né? Assim, não chega cacau de fora, né? Por questões de mercado e também questões sanitárias, né? As doenças, né, que você tem na América do Sul, no caso a monilíase, né? Então, existem algumas barreiras sanitárias que impedem que a gente tenha cacau de outros países aqui sendo processados como chocolate, a não ser as grandes empresas, né, que compram da África, tal. Acho que tem algumas exceções, mas em geral não existe isso. Então, desde o começo eu tinha essa ideia, né, de que a gente poderia ter um chocolate bem feito a partir de um cacau bem feito. Então, sempre a gente apostou muito, né, nessa questão das origens, né? E com o tempo a gente acabou diversificando um pouco, né, o que a gente faz, né, na Casa Las Revistas. Então a gente tem uma linha assim de cacau brasileiro, a gente trabalha praticamente com todas as regiões, né, do Brasil, com Espírito Santo, com a Bahia, com o Pará, com a Amazônia, né? Então a gente sempre tem essa curiosidade, né, de descobrir coisas legais, né? E tem constatado que são coisas muito diferentes, quer dizer, cada lugar tem uma característica, tem uma peculiaridade, né? Então essa foi uma das vertentes que a gente ainda mantém hoje, né? Que é o chocolate plano que a gente chama, né? Que só vai cacau e açúcar das diversas regiões, e a gente chega até a sofisticar num ponto que acho que é uma coisa inédita, né? Que só aqui a gente no Brasil acaba conseguindo fazer, né? Então eu tenho chocolates que eu faço com lotes de um produtor, então eu não misturo nem os lotes. Então a gente tem um exemplo assim muito produtivo, né, que é o João Evangelista, né? Ele é lá do assentamento Tuerê. Inclusive ele é um dos ganhadores de um prêmio do Cocô of Excelência, aquele programa, né, de excelência e premiação que internacional, que é uma das maiores referências, né, em relação a premiações de cacau. E nesse ano de 2021 ele tirou medalha de prata, né, na categoria da América do Sul, né? Quer dizer, a gente sempre teve dificuldade, tivemos alguns prêmios, mas sempre foi muito difícil, né, disputar com os nossos vizinhos, né, a qualidade. E ele conseguiu ganhar o prêmio. No caso dele, por exemplo, esse ano passado, eu tive assim, a felicidade de produzir quase 8 lotes diferentes com o cacau dele. É lógico, a quantidade era pequena, né? A gente também não... A gente tem um programa, né, de parceria com a Solidariedade, a ONG, que cuida dos produtores do assentamento Tuerê, na questão da sustentabilidade, na questão da qualidade também, então eles dão assistência técnica, né, no cultivo, na pós-colheita, né. Então, eu ajudo eles nesse sentido a fazer um teste, né, dos lotes que eles mandam, né. Aí um tanto eu compro para minha empresa e outro tanto a gente coloca no mercado, assim. A gente não ganha nada com isso, a gente só ajuda eles a vender. Então a ideia é fazer a negociação direta, né, produtor com os chocolateiros. Mas a gente comunica os amigos, olha, tem um cacau legal disponível, tal, aí as pessoas se interessam, a gente manda a amostra. E eu consegui, nesse ano passado, por exemplo, fazer 8 lotes diferentes. A gente até teve a oportunidade de participar do Salão de Chocolate Paris, né? Então, nesse salão, o João Evangelista foi convidado, né, pelo governo do Pará, né, a participar, e aí a gente mandou, né,
para ser comercializado numa pequena escala lá, 8 lotes do João Evangelista, quer dizer, o pessoal de fora ficou maluco, né, quer dizer, e o interessante é que cada lote tinha uma característica diferente, né, por conta porque lá no caso deles, eles trabalham com os híbridos da CEPLAC, né, então é uma média de 25 ou mais híbridos que existem, né, assim, disseminados nessas regiões, né, principalmente essa região do Tuerê. Então, provavelmente, cada colheita que ele fez, né, e fermentou, né, no lote, ela tinha uma composição de variedades diferentes, que foram dando sabores e aromas diferentes. Então, assim, tinha uma identidade, mas tinha uma nítida diferença entre eles. Então, isso é um requinte que só a gente que está num país que produz cacau, que pode ter contato com o produtor, é possível de você ter esse requinte. Também a necessidade de não trabalhar com uma quantidade muito grande, né? Então, hoje, em média, a gente que trabalha com vinho bar artesanal, as máquinas têm ou 4 quilos, ou 20 quilos, 10 quilos, então são lotes relativamente fáceis de você administrar, né? Então, se você tiver um bom lote com 5 quilos, eu já cheguei a fazer lote de 5 quilos de um chocolate, e a gente também, no nosso processo, né, na Casa Las Delfis, como a gente tem esse viés, né, de trabalhar com pequenos lotes, a gente mesmo que faz a impressão da embalagem, então eu consigo produzir um lote com 3 quilos. Se você me entregar 3 quilos de de um cacau excepcional que dá um chocolate bom, eu sou capaz de criar um rótulo, né, e colocar para comercializar, né? Então esse é um dos nossos focos, né? Esse chocolate plano, né, que pode chegar a esse requinte, né, não só de uma região, mas de um lote de um produtor. E a gente acabou também, até por força do mercado, né, a gente percebeu que o mercado gosta também, além dos chocolates escuros, né, eu acho que dia a dia a preferência do mercado está aumentando, né, por esses chocolates, né, as pessoas estão começando a entender melhor o chocolate escuro, né, e chocolate que só vai cacau e açúcar, né, mas ainda existe uma preferência muito grande, né, nos consumidores com chocolates, por exemplo, ao leite, chocolate branco, né, com a inclusão, né, de algum outro ingrediente. E a gente sempre prezou muito, né, por ingredientes brasileiros, né, então, tipo cupuaçu, as formigas, né, as próprias formigas amazônicas, né, enfim, a gente acredita muito, né, o Brasil é muito rico em frutas, né, e as regiões cacaueiras também, elas são, em geral, você tem o sistema agroflorestal, no qual você compartilha, né, frutas, né, algumas outras essências né, naturais, por exemplo, da Amazônia, com o cacau. Então, a gente vê que poderia ser melhor articulada, né? Infelizmente, ainda não é o que ocorre, né? Geralmente, as frutas elas acabam servindo só para sombrear, né? E para um consumo local, mas poderia se pensar numa intensificação desse modelo, né? Porque não só no Brasil, no mundo também existe um interesse muito grande, né? Por chocolates com a inclusão de ingredientes, né? Então, a gente tem uma outra barra que chama Chai da Amazônia, né? Que a minha irmã Cláudia, sócia, né, da Casa Las Delfis, ela idealizou. Então, é uma barra que usa uma média de uns 8 elementos da floresta amazônica. Basicamente, são cascas de árvores e sementes aromáticas, né? Então, elas lembram a canela, lembra algumas coisas assim, mas não tem nada a ver com essas, né, são coisas nativas mesmo, né? Que a gente coloca no chocolate branco. Então a gente percebe que que está crescendo, né, esse interesse por regiões específicas, até produtores, né, então alguns produtores começam a ser preferidos, né, lá na Casa Las Delfis a gente destaca às vezes o nome do produtor, né, então as pessoas pedem pelo nome do produtor, né, e também com relação a esses ingredientes brasileiros, né, que jabuticaba, a gente faz uma barra com jabuticaba, né, eu estou fazendo experiência com jaca, né? Enfim, a gente percebe que o mercado tem um interesse por produtos com essa pegada brasileira. E são sabores e aromas muito interessantes, que casam muito bem com o cacau, com leite, né? Que a gente às vezes usa nas receitas. E são sabores que trazem um pouco de ousadia também, né, se você for ver bem. Porque isso é uma coisa que eu percebo, tá, Bruno? Eu tô nesse mercado Bean to Bar
quando eu comecei o podcast, ou seja, estou 1 ano, sou uma criança ainda dentro do setor, mas uma coisa que eu percebo é que há muita ousadia em criar novos sabores, né. Isso que eu vejo em outros chocolates, que nem você cita, há um interesse em buscar chocolates que levam ali sabores de frutas e tudo mais. Se você for comparar com o chocolate tradicional, onde eles usam essências, tal, o que você percebe é que essa essência acaba mascarando até o sabor de chocolate, né. Se você pega ali um chocolate misturado com limão, você só vai sentir o gosto do limão. O chocolate ali é só um adendo, né. Onde que está o ponto de equilíbrio para esse erro também não acontecer nesses chocolates, mais artesanais, né. Lógico que há uma questão também do tamanho, né, da proporção. Mas qual que é o ponto de equilíbrio para se ter um bom sabor, uma boa harmonia dentro aí do chocolate? Bom, toda a harmonização de ingredientes, né, ela é feita baseada no gosto de quem criou, né. Então eu creio que a ferramenta mais importante, né, que a gente tem hoje, né, numa fábrica de chocolate, né, seja pequena ou seja grande, é a pessoa que idealiza a barra e que formula a barra, né. Então, é sempre uma pessoa, o gosto de uma pessoa que vai estar definindo isso. Só que você encontra, quando você vai misturar 2 ingredientes, você encontra algumas questões, né, eh, com relação a isso que você, uma coisa que você falou, né, às vezes quando você mistura 2 ingredientes, um ingrediente encobre o outro, né, um ingrediente sobrepõe o outro. E o interessante é justamente você conseguir esse diálogo, né. Então não existem regras, né. A gente, é lógico, a gente tem, se baseia, né, no sistema perceptivo sensorial, né, do gosto e do olfato humano, né, para se basear nisso. Então a gente tem, existe uma certa lógica, né, então o ser humano gostar mais de coisas doces do que de coisas amargas, mas a gente consegue às vezes, eh, dar uma burlada nisso, porque em geral na natureza as coisas amargas são venenosas, né, e as coisas doces são mais saudáveis. Mas a gente consegue, né, com a interferência da cultura, né, porque um chocolate, né, não é só o que você experimenta quando você põe na boca, é o que você pensa sobre ele, é o que você sabe sobre ele. Então, eu acho que todo esse trabalho cultural, né, que existe, né, em cima dos ingredientes, dos sabores e das misturas, acaba interferindo, né, no caso, quando você formula, quando você pensa num chocolate. E no caso a indústria, ela tem um outro problema, que é justamente a escala, né, então você, em geral, às vezes precisa recorrer a procedimentos para uniformizar. Então o cacau, por exemplo, que eu estava falando, né, que a grande indústria, geralmente, eles têm que fazer uma torra alta para deixar mais ou menos tudo igual, para tirar as diferenças. Geralmente, como eles não têm um padrão de qualidade, o cacau pode vir muito ácido, então eles têm que fazer um processo de alcalinização, né, do nibs, né, ou da massa de cacau, que vai ser usada no chocolate. E então, e as essências, né, em geral a indústria não usa essências naturais. O chocolate artesanal pode se dar o luxo, né, de procurar essências naturais, ou procurar os próprios ingredientes naturais, né, mas sempre é um desafio, né, você conseguir, além de colocar harmonizar o sabor, é você conseguir extrair de um ingrediente de uma forma natural, né, assim, aquele sabor com uma determinada potência, com a gente chama, né, de resolução de sabor, né. Então, um bom produto é aquele produto que você consegue perceber, vamos dizer assim, um chocolate com, com limão siciliano. Então, você conseguir perceber o chocolate, algumas características do cacau e as características do limão. Então, é bem desafiador esse processo. A gente, por exemplo, tem um projeto inacabado, né, que a gente até fez alguns lotes, um chocolate com vinho, né. Então, a gente fez um chocolate com Malbec, né. Mas assim, a gente acabou deixando de lado, porque é um grande desafio, né, você conseguir manter, né, o chocolate, suas características e o vinho. Mas são desafios que a gente tem, por exemplo, a gente teve um desafio que durou acho que quase uns 2 anos, né, que foi adoçar um chocolate 100% com mel, né.
Na verdade, a ideia não foi saborizar o chocolate, foi adoçar. Então, a minha irmã, que é a parte que cuida desse desenvolvimento de produtos, né, ela ficou quase uns 3 anos pesquisando como colocar, né, o mel no chocolate sem estragar o mel, porque o mel tem um problema sério, ele não pode ser aquecido acima de 42 graus, né? Então você não pode simplesmente desidratar o mel para misturar no chocolate, porque você vai estar criando enfim, algumas toxinas nele. Então ela ficou pesquisando, né? Outro desafio que a gente teve foi como adoçar também o chocolate com o mel de cacau, né? Foram meio que simultâneos, né? Na verdade, o caminho foi mais ou menos o mesmo, mas são coisas que às vezes você demora muito tempo para como conseguir tirar um sabor, né? E incluir ele no chocolate para preservar os dois, né? Então é um pouco de intuição, é um pouco de física. Eu vejo a minha irmã às vezes pesquisando em livro de química, física. Você tem que entender assim o comportamento dos ingredientes, os processos de você extrair sabor, os processos de você misturar os sabores, enfim, é um grande desafio, mas é muito compensador, né? E a gente, como trabalha numa pequena escala, né, é mais fácil, né? A gente acaba tendo um controle maior, embora tenha menos recursos tecnológicos, né? E a gente acaba optando assim por soluções que vão mais para o lado da culinária do que da indústria, né? Em que você precisa de equipamentos sofisticados, enfim, e até às vezes serem desenvolvidos para essa finalidade, né? São coisas muito específicas. Mas é muito compensador quando você consegue fazer uma mistura inusitada. E a ousadia, ela vai mesmo pelo... É uma coisa intuitiva, né? Você começa a imaginar, você tem um dia você acorda e fala, pô, se eu misturasse um chocolate com tal elemento, como é que vai dar? Então as coisas vão aparecendo, elas vão brotando, né? Na medida em que você vai entrando nesse caminho, né? Elas vão aparecendo, né? Como acho que acontece com o chefe de cozinha, né? Que começa a inventar prato, ele acorda com alguma coisa na cabeça, né? E aí, com um pouco do conhecimento que ele tem, ele articula para chegar nesse lugar, né? E eu imagino, né, que essa ousadia, essa criatividade vem tanto, né, dessa história de vocês, né, da Casa Las e Vícios, quanto, das ações que vocês promovem, né. Vocês, estão sempre se atentando a ter ações polivalentes, né. Você já citou aí as ações que vocês promovem com Solidariedade, mas também quando eu fui lá para Ilhéus, o Centro de Inovação do Cacau também citou várias ações que fizeram em conjunto aí com vocês e tudo mais. Quais que são os benefícios em ter, esse networking, né, essas diversas ações acontecendo para essas criações, para essas melhorias e até mesmo para entender, né, a realidade social onde está inserida aí a empresa de vocês? Olha, isso é uma coisa que, assim, foi muito intuitiva, né? Mas qual a realidade? A gente, quando produz alguma coisa, né, para alguma finalidade, né, de comércio, né, a gente está, na verdade, ou criando ou está entrando dentro de uma cadeia produtiva. No caso do chocolate, já existe uma cadeia produtiva que foi formada, né, pela indústria, né, uma cadeia consolidada, né, assim, de centenária, né, mas quando a gente começou a se deparar com algumas questões, né, que vão desde como você conseguir matéria-prima, o equipamento que você usa, a forma como você comercializa, o tipo de produto que você faz, né? Então estou falando assim, a gente da Casa Las Revistas começou a perceber isso, né? Que a gente estava trabalhando numa cadeia produtiva nova, mas estava usando a referência da cadeia produtiva da grande empresa, né? Eu acho assim que todas as cadeias produtivas podem coexistir, né? A gente acha que o mercado é difícil, né? A indústria querer ocupar todo o mercado e também o chocolate artesanal, o Binto Bar querer ocupar todo o mercado. Então acho que tudo tem o seu nicho, né? E tem as suas características. Então foi um pouco em cima disso, né? A gente percebeu que a gente estava tentando existe gente ainda, né? Chocolateiro que é pequeno, mas pensa como se fosse uma grande indústria, né, na hora que ele vai adquirir cacau, na hora que ele vai comercializar. Então, acho que a gente percebeu isso, né, que a gente tem que fazer um trabalho em cima da cadeia produtiva como um todo. Não adianta só pensar, né, no fazer, né, ou tentar entrar
dentro da grande cadeia, porque você não é grande cadeia. Então a gente percebeu, e aí estudando um pouco, você vê que quem cria, na verdade, quem define as cadeias produtivas, em geral, é o segmento da indústria, né? Que é o segmento que a gente está. Então, o que eu percebi foi isso, que, por exemplo, sem um bom cacau, eu não vou ter um bom chocolate. Então, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que, de alguma forma, se não existe um mercado, se não existe um cacau já pronto, eu tenho que, de alguma maneira, pensar como melhorar a qualidade desse cacau que chega até mim para mim fazer o chocolate, né? Então, essa foi o meu primeiro insight, assim, né? Então, isso desde o começo a gente percebeu isso, precisa valorizar a relação com o produtor, precisa valorizar o preço que você paga para ele, porque como a gente quer qualidade, a gente tem que pagar por essa qualidade, né? Então é diferente de um produtor que entrega uma tonelada, que não precisa fermentar direito, que não precisa, enfim, conservar direito. Já a gente não, a gente sabe que precisa fazer a fermentação direitinho, precisa colher, antes da fermentação, precisa fazer a coleta do ponto de maturação do fruto correta, tudo, a secagem tem que ser, tudo tem que ser pensado, né, para qualidade. Então você não pode descuidar de nenhum detalhe. E aí não tem como você esperar isso, né, sem que o produtor tenha um retorno. E a gente também percebeu, né, que uma outra questão, né, que a gente, quando fala de cacau, a gente pensa só, né, na colheita, na fermentação, na secagem, mas tem outro fator que é importante, né, que é a seleção, né, que é mais importante até do que quase tudo, porque, como a gente falou já anteriormente, né, um produtor de cacau produz cacau de várias qualidades. Então, o grande segredo é você selecionar o que você tem de melhor. É como uma feira, né? Você vai na feira, o primeiro horário, os melhores frutos são mais caros, depois vai abaixando o preço até ficar o... Então, o raciocínio que você tem numa feira é o que tem no mercado de cacau. Então, quando você quer o melhor, você tem que pagar mais. E muitas vezes você tem que, inclusive, orientar, né? Orientar não só no sentido, porque a gente aprende muito também, né? Acho que é uma via de duas mãos, né? Assim, eu não tenho a experiência que o produtor tem no campo e o produtor não tem a experiência que eu tenho com o chocolate. Então, eu acho que quando você abre um canal de comunicação, quando você tem um canal de troca, né? Quando você respeita o trabalho do produtor, quando você valoriza o trabalho do produtor, né? Que eu acho que eu posso falar que acho que mais de 60% do resultado do meu chocolate depende da amêndoa que eu estou comprando. Então, não tem jeito, né? Se eu não tiver assim isso muito bem resolvido, eu não vou ter qualidade, eu não vou ter como ter um bom chocolate, né? Então, esse foi uma sacada que a gente teve, né? Desde o começo, de valorizar o que o produtor faz, né? Então, da mesma forma que a gente gosta de ser reconhecido, de ganhar prêmio, né? O produtor também gosta, né? O produtor gosta de... Então, a gente fica muito feliz quando consegue, né, quando tem o retorno, né, de um produtor, né? Por exemplo, a gente citou o João Evangelista, né? Então, hoje ele era ele foi por muito tempo garimpeiro, né? Aí com o pé de meia que ele fez, ele comprou uma propriedade, né? E essa aí acho que é a segunda propriedade que ele tem. Então ele chegou no cacau, né? E em muito pouco tempo, né? Quer dizer, ele teve não sei quantos anos de garimpo, ele era uma formiga, né? Ele trabalhou em Serra Pelada, então imagina, né? São pessoas anônimas que não existem, que, enfim. E aí no cacau ele conseguir ser reconhecido. Hoje ele é procurado, tem gente que vai visitar ele, chocolateiros que estão indo visitar ele. Ele teve a oportunidade de conhecer o Salão de Chocolate Paris, onde ele, né, lá no meio que ele foi premiado. Então, assim, a gente fica muito feliz, né? Da mesma forma que a gente gosta de reconhecimento, eu acho que é importante, né, para uma pessoa que trabalha duro, né, que produz riqueza, né? Na verdade, a gente que pega matéria-prima, né, primária, a gente retransforma, né? Mas quem realmente tira a riqueza da terra, né, é o produtor. Então, acho que é uma das partes mais importantes que tem, né, é você valorizar isso, né? E então foi isso, foi essa sacada, né, de que como a gente está organizando a cadeia produtiva, a gente tem que pensar melhor nela, pensar em distribuir melhor os valores, né? Porque senão você não vai conseguir uma matéria-prima boa, né? Então, o segredo de um bom chocolate é isso, é ter todo mundo feliz, né? Quer dizer, você ter o teu trabalho reconhecido pelo esforço que você tem, pela preocupação e pela dedicação que você tem em manter a qualidade, e o produtor também ter isso reconhecido, né? Porque
eles têm muito trabalho, eles têm assim, e fora que eles também são mais vulneráveis, né, porque eles estão sujeitos a intempéries da natureza, né, então pode faltar água. Na fábrica, dificilmente, se você pagar a conta, você vai ter água, você vai ter luz. Então, as condições que a gente tem são muito mais confortáveis do que a que um produtor, né, rural tem. Então, acho que a gente tem que ter essa preocupação, né, e comunicar isso, né, quer dizer, na verdade, a cadeia que a gente fala que a gente está fazendo, a gente chama de cadeia curta, né? Então, a cadeia do chocolate Pinto Bar é uma cadeia muito curta. Ela pode ter, às vezes, 2 elos apenas. Você pega, por exemplo, um Tritubar, né? Que é o produtor de cacau que faz o chocolate. Então, ele vai cultivar o cacau, colher, fazer todo o processo de beneficiamento, produzir o chocolate e vender, muitas vezes, direto para o consumidor. Às vezes, não passa nem por uma loja. Então, é uma cadeia com 2 elos, né? Ou então, uma cadeia um pouquinho maior, que é do Binto Bar. Então, que tem o produtor de cacau, tem o chocolateiro, às vezes você tem um distribuidor, né, um representante, e você tem o consumidor. Então, é importante que você integre a cadeia, que todo mundo tenha consciência das etapas, das fases, das dificuldades, né, e que o valor seja distribuído. Então, é legal que você tenha um chocolate com preço justo para o consumidor, um preço que remunere também de uma forma justa o revendedor, o chocolateiro que consiga, tipo, remunerar bem os seus funcionários, para eles, enfim, ter interesse em aprender mais, em melhorar a qualidade, e o produtor de cacau. Então, não tem como você ter um produto legal sem ter toda uma cadeia estruturada, ter toda uma cadeia que se comunica, que tenha transparência, que tenha, enfim, que tenha uma sinergia positiva nela. Então, foi isso que eu aprendi, né, nesses tempos, né, de produzir, que não tem como você sair desse modelo. Então, você tem que mexer, interferir na cadeia produtiva, né, ter uma participação ativa, né, e ouvir, enfim, trocar, né, esse é um dos segredos. E imagino que esse pensamento, né, essa ideia, inclusive, tá nas entranhas aí da associação Bean to Bar, né? Essa questão do fair trade, da valorização da cadeia como um todo. Então, eu queria saber a sua opinião, para a gente finalizar aqui a nossa entrevista, como presidente da associação, aonde que cabe cada um desses agentes, né, desses personagens do setor dentro da associação, né? Desde os fabricantes até os mestres chocolateiros, chegando aí aos produtores de cacau, né? Qual que é a parte de cada um desse setor, né? Esse setor enxuto, inclusive, como você citou, né? Qual que é a participação de cada um dessa associação e qual que é a importância de ter esse rearranjo do setor aí para a gente voltar àqueles grandes momentos do cacau no Brasil? Bom, a gente enquanto produtor de chocolate artesanal, a gente é muito pequeno e do ponto de vista da economia, a gente representa muito pouco, né? Assim, acho que vai ter um incremento grande, né, de fábricas e tal, mas do ponto de vista do peso econômico disso é pequeno, mas o peso conceitual tem sido grande. Então a gente percebe que a gente está de alguma forma interferindo, né, assim, na relação com as outras cadeias. Então a ideia da gente é essa, né, é que as cadeias se coexistam, né, e todas elas acabam sendo importantes, né. Então, assim, na associação, essa minha gestão, né, dessa diretoria que eu faço parte, né, a gente já está no 5º ano, né, indo para o 5º ano de associação, né. A gente pensou, assim, numa questão que a gente primeiro estava se organizando, então a gente tem que organizar o regimento da associação, questões até definir o que a associação o que é o chocolate e tal. Agora a gente, que já amadureceu um pouco mais algumas questões, a gente vai partir, né, para essa questão de realmente interferir na cadeia. Então a gente está com projetos, né, assim, eu estou dividindo essa minha experiência que eu tenho, né, com relacionamento dentro da cadeia, né, a gente está implementando na associação um projeto, né, que chama Cacau Mais, né, que a ideia é criar uma relação direta entre chocolateiro e produtores, né. A princípio a gente vai trabalhar com produtores da região do Pará, que eu tive recentemente numa viagem,
a gente também está produzindo, né? Aí é uma iniciativa minha, né? Eu e um outro chocolateiro chamado Nicolas Danot, é um belga, né? Então a gente está produzindo um documentário sobre o cacau do Pará. E nessa viagem a gente acabou assim, detectando focos de qualidade promissores. Então a gente está implementando já, né? Eu estou dividindo, né? Porque bem que eu gostaria de poder comprar todo esse cacau de todos esses lugares, né, esses cacaus excelentes, mas não dá. É uma empresa muito pequena, então não tem jeito, né? Então a gente assim tem que pensar isso, né? A gente não pode querer as coisas só para a gente, né? Então sempre foi meu pensamento. Sempre que eu tinha um cacau bom, assim que eu comprava, eu sempre procurava oferecer também para outras pessoas, porque eu vejo que quanto mais gente compra o produto de uma determinada região, de um produtor, mais ele vai se esforçar para melhorar. Então, você quer ter cacau bom, você tem que dividir com as pessoas né, esse cacau bom, e tem funcionado isso. Então, aí a minha ideia foi, como na associação a gente tem, em média, 50 associados, né? Então, a ideia é fazer um programa mais extenso, né? E consolidar, né? É uma coisa até meio ambiciosa, né? Mas que já existe de alguma forma, né? A gente está criando uma outra categoria de cacau. Então, você tem o bulk, você tem o cacau fino, né? E hoje até existe um cacau que está entre o bulk e o fino, né? Que são algumas empresas intermediárias, né? Que estão criando esse mercado intermediário, né, que tem uma premiação, né, que fica entre o bulk e o fino. A gente já trabalha, né, com alguns produtores, alguns chocolateiros já trabalham numa outra categoria, que é a categoria, a gente não sabe ainda o nome, mas vai ser alguma coisa assim na linha de extra fino, né. Então a gente está nesse processo de desenvolver parcerias, né, com produtores quer dizer, chocolateiros da associação, com produtores de cacau, que a gente vai tentar, tipo, direcionar amostras para elas irem sendo ajustadas. Foi um pouco parecido com o que aconteceu no Tuerê, né? O Tuerê, a Casa Las Vistas já tem um trabalho para 6 anos, né? Então a gente conseguiu em 2 anos já os primeiros resultados. Então a gente acredita que com essa ampliação, né, com mais gente participando, a gente vai conseguir acelerar muito, né, a melhoria da qualidade de focos de cacau, né? E aí depois é contar com investimentos públicos, né, para complementar isso. Mas a gente percebe que você tendo resultados, né, você tendo chocolateiros com chocolates que ganham prêmios internacionais, cacaus que ganham prêmio internacional, acho que isso acaba alavancando, né, as regiões. O Tuerê, por exemplo, eles têm o apoio do fundo JBS, né? Em função dos resultados que eles tiveram, o fundo está fazendo ampliação do projeto, né, de assistência técnica que o Solidariedade faz na região, né, com esse foco tanto da sustentabilidade como da produtividade e da qualidade. Então a gente percebe que faz bem para todo mundo, né? Então a gente tá com essa ideia, né, já existe, né, a gente já comercializa uma categoria que a gente chama de extra fino, né? Então a gente está querendo, vamos dizer, dividir isso com o mercado, né? A gente precisa sistematizar os critérios, os parâmetros, né, para a gente colocar os valores, mas já é uma realidade, né, que o Tuerê, por exemplo, ele teve o ano passado já 5 toneladas, né, comercializadas nessa categoria, né, ela dá uma premiação de 50% acima do cacau fino, né, então eu acho que é uma questão de tempo, né, a gente chegar a um consenso, né, porque quem define a categoria é quem compra. Então a gente está nesse trabalho de formação de consciência dos chocolateiros, né, que vão comprar, né, esse chocolate e de valorizar ele. E aí a ideia também é dividir isso com os chocolateiros de outros países, porque existe uma pressão muito grande com relação a preço, né, no mundo, né. O chocolate, o cacau, ele é muito pressionado. Então você tem países que têm cacau de excelente qualidade que tem uma remuneração muito baixa. Então isso é um trabalho, né, que a gente pretende fazer primeiro localmente, né, com os chocolateiros e depois dividir isso, né, para o mundo, né. Enfim, é criar essa categoria, né, de cacau acima. Então a gente está nesse trabalho, né, nesse momento, né, de conscientizar os chocolateiros, né, de estabelecer essa ligação entre chocolateiro e produtor, né, e de alguma forma conseguir apoio, né, do mercado, né, mas a ideia é essa, não é acabar com os outros tipos de cacau, porque é impossível, né, como a gente falou, a gente sempre vai ter cacau bulk, sempre vai ter cacau
intermediário, sempre vai ter cacau fino. Então, a ideia é essa, é ampliar as possibilidades do mercado, né? A coexistência de todas essas cadeias, né? Tudo acaba sendo importante, né? A gente percebe que a gente, assim, nesse documentário que a gente foi fazer, né? Então a gente, hoje, por exemplo, até um atravessador, ele tem uma função. Se você não tivesse o atravessador, o produtor de cacau de uma região remota não conseguiria tirar o cacau da própria propriedade, que muitos não têm nem carro, né? Então, tudo acaba tendo uma função e um espaço. Eu acho só que quando você tem opções, né? Você pode melhorar a renda, né? E continuar atendendo, né, os outros mercados, que sempre vai existir cacau ruim, né? Dentro de uma propriedade que produz um cacau bom, sempre uma parcela daquilo não tem a mesma qualidade. Então, a gente vê isso, né, que é possível de coexistir pacificamente, né, todas as cadeias, né, produtivas, né, e é isso, né, na associação a gente está tentando, acho que essa é uma parte fundamental. O outro trabalho que seria a parte do público, a parte do nosso revendedor, né, isso a gente já vem fazendo, né, de outras gestões, né, do começo, né, da associação, a gente sempre começou a trabalhar nessa ponta, só que faltava pegar essa ponta que é o produtor de cacau. Então, a gente está focando, né, bastante nisso e também na qualidade, né, a gente também está, além desse programa do cacau, a gente está com um programa também de melhoria da qualidade dos chocolates dos membros da associação. Então, a gente vai fazer agora tem um programa a gente vai adquirir as barras no mercado e vai fazer uma avaliação e vai dar um feedback, né, para os associados, né, do que a gente percebe. Então, a gente está criando uma comissão um painel sensorial, né, com os chocolateiros mais experientes, né, que vão estar tanto dando algumas diretivas no sentido do cacau, como também no sentido dos chocolates dos associados, para a gente melhorar o nível de todos, né? Porque como é uma cadeia nova, não existe, assim, as coisas não estão escritas em livros, não tem, tudo você tem que trilhar o caminho e às vezes compartilhar. Então é isso que a associação está fazendo, né? A gente está dividindo, né? Na verdade, o conhecimento. Embora todos dividam o mercado, né? A gente percebe que é um momento em que a gente tem que ter uma concorrência colaborativa para melhorar o segmento. Então, esse é o tom, né, dessa nossa gestão, né? É conseguir compartilhar para melhorar de uma forma geral o segmento, quer dizer, você melhorando a qualidade do chocolate do mercado, vai melhorar para todos, porque você vai ter mais público, você vai ter mais mercado, enfim. Então, a gente percebe que tanto o cacau como o chocolate, né, como produto final, se você produz ações coletivas no sentido de uma organização melhor da cadeia, todo mundo acaba sendo beneficiado. Então, esse é o tom da nossa diretoria, dessa gestão. Muito bem. Já deixo aqui à disposição também o nosso podcast, viu, Bruno? Quando o documentário estiver pronto, quando essas diretrizes, né, forem encaminhando, sempre que tiver alguma novidade, tanto aqui o podcast quanto o site Notícias Agrícolas estão à disposição aí para ajudar nessa divulgação, para ajudar a aumentar aí essa rede, né? Essa rede tão bonita e tão próspera, né? Que está trazendo essa renovação para o chocolate e para o cacau brasileiro. Então, eu já agradeço aqui de antemão a sua presença aqui, Bruno, as suas informações. Sempre que quiser, portas abertas aqui no nosso site. Deixo aqui um último espaço aqui para você. É super importante a iniciativa que vocês têm, né? Eu acho que de deixar o depoimento, né, documentado, eu acho que é importante para as pessoas terem acesso, para entenderem. Eu acho que a comunicação é a chave de tudo, né? Então, assim, muito obrigado pelo convite, né? Agradeço também as pessoas que tiveram paciência de assistir até o final, né? E é isso, a gente precisa trocar ideia, precisa se comunicar, porque é só assim que a gente vai chegar num ponto melhor, né? É trocando, é compartilhando conhecimento. Muito obrigado pela oportunidade e sempre que precisar, estou à disposição. Muito bem. Amigos, então conversei aqui mais uma vez com Bruno Lazevicius, ele que é o presidente da Associação Bean to Bar e um dos diretores lá da Casa Lazevicius, trazendo aí toda a sua história, todas essas questões, né, tão ligadas aqui ao nosso Brasil, essa necessidade da gente estar sempre se atualizando, sempre ousando e assim sempre buscando novas formas de cooperação, né? A gente vê que essa tendência global, né, depois de 2 anos de mundo parado, o cooperativismo
é cada vez mais utilizada, né, para renovar as formas de negócios ao redor do mundo. E aqui no nosso cacau não é diferente, a gente que traz aí desde antes, né, essa ideia, esse conceito. É juntos que iremos crescer, né, principalmente aí num setor que no passado acabou, né, teve uma grande pujança, mas tivemos aí algumas derrapadas, né, teve uma doença que acabou pegando muita gente aí. Vamos retomar aí as glórias do cacau e do chocolate brasileiro, que é o nosso lugar. Amigos, lembrando então que estamos em todas as redes sociais, sigam as nossas redes, sigam o nosso YouTube, lembra de deixar o joinha, ativar o sininho para receber sempre as nossas notificações. Semana que vem estamos de volta com mais um episódio do Grão a Barra Podcast. Até lá.